Estamos diante de um momento histórico para o Brasil. São as eleições presidenciáveis que se avizinham. Bom, nós temos de 4 em 4 anos eleições para presidente. Por que esse momento é tão crucial e tão importante assim? Isso porque o Brasil nunca esteve dentro de um problema tão grave em que inclui os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, todos afundados nessa corrupção que conhecemos, todos eles incapazes de dar soluções democráticas para o estado em que se encontra o país. Vamos analisar apenas a questão da saúde, da educação e da segurança. Todos os municípios brasileiros não têm condições de investir em nenhuma destas 3 áreas. Nunca houve tanta insegurança nesse país como agora. Nunca se matou tantos policiais como se está matando. E nunca o Estado investiu tão pouco em segurança como está investindo. E quando tentam investir, como foi o caso aqui do Rio de Janeiro, as forças políticas que envolvem e impedem as Forças Armadas de tomar as atitudes que são necessárias. Isso é, enfrentar as quadrilhas, os bandidos, da maneira como eles merecem ser enfrentados. Falam muito em direitos humanos para bandidos, esquecem dos direitos humanos de mais de 200 milhões de brasileiros. Mas tudo isso, chegamos a esse ponto, porque os governos que tivemos nos últimos 20 anos praticamente, foram governos socialistas que não prezaram a nossa democracia. Falam em democracia, mas tentam nos encaminhar para uma ditadura de esquerda. E hoje a gente se depara aqui com o quê? 14 milhões de desempregados, um débito astronômico de 200 bilhões só na nossa receita total, né, no cômputo de nossas despesas e receitas. No último mês, quase 30 bilhões de despesas acima da arrecadação mensal. É essa situação que nós nos encontramos. Aí todos reclamam. É necessário se investir na saúde? Sim, é necessário. É necessário se investir na segurança? É necessário se investir na educação? Mas onde está o dinheiro para se investir? Cada vez que se mexe, se tenta lançar dinheiro nessas áreas, está se despindo outras áreas. E o país está se afundando mais e mais num débito astronômico que não tem mais como pagar, a não ser que se enxugue a máquina estatal, porque é essa mesma máquina estatal que afunda o país. Executivo, legislativo, judiciário nadam em orgias de dinheiros. Quando a Constituição fala, nossas leis determinam que os salários máximos não passem de 35 mil reais, nós vemos ministros, inclusive do judiciário, ganhando 200, 300, 500 mil no mês. Deputados tirando tranquilamente 100, 200 mil por mês. Vereadores tirando em torno de 100 mil por mês. E essa orgia que eles têm de assessores para tudo quanto é lado, e aprovam leis que permitem essa orgia, como lei do paletó, lei do plano de saúde, lei de publicidade, lei de universidade para os filhos, é lei de tudo que eles aprovam para passar por cima do limite máximo, que seriam 35 mil reais mensais. E o que acontece é que isso se estende aos coordenadores de gabinetes, aos chefes, chefetes, assessores, essa infinidade de funcionários. Não me refiro àqueles necessários, àqueles que o país precisa, mas me refiro a esses que são usados e escolhidos para garantir esses políticos no poder. A situação é muito grave. Nós vemos que a corrupção tomou conta de todos os órgãos públicos. Não há mais confiança em ninguém. No Rio de Janeiro, vejam aqui o Sérgio Cabral, vejam os demais políticos. Quantos governadores do Rio de Janeiro já foram presos? Quantos políticos já encaminhados por esses empreendimentos judiciais e da Polícia Federal? Não há mais o que se esperar dessa gente. Mais de 1.800 políticos envolvidos nos processos judiciais. E nós sabemos que nem sempre isso termina bem, né? Nós sabemos que a maioria deles, condenados, já está em casa, cumprindo prisão em casa e desfrutando tranquilamente do dinheiro que roubaram desse país. O que fazer então? O que fazer diante dessa catástrofe nacional? Porque é realmente uma catástrofe. A única solução é uma mudança de direção, uma guinada de 180 graus, mudar de um lado para o outro, mudar da esquerda para a direita. Aí vocês perguntariam, mas já tentamos, tivemos a esquerda com Dilma e a direita com Aécio, e logo depois descobrimos que Aécio é igual a Dilma. Vocês têm toda razão. A direita no Brasil
tradicionalmente, como nós conhecemos, é tão má quanto a esquerda, porque eles têm apenas nome de direita e esquerda. O que eles querem é se dar bem. Isso ficou provado quando o Aécio mostrou sua face. Já de Dilma e de Lula já conhecíamos. Então, nós temos que verificar se há realmente na direita alguém diferente deles. E nós verificamos uma pesquisa que foi feita agora, até pessoas de 36 anos, e ficamos surpresos. 60% das pessoas até 36 anos disseram que vão votar no Jair Bolsonaro, o candidato de direita. Por quê? Porque ele não está envolvido em nenhum escândalo, não tem nenhum processo de corrupção contra ele, porque ele é um homem limpo, de ficha limpa. E as propostas deles são justamente essa: dar um basta nessa falta de segurança no país, colocar as Forças Armadas para agir nas ruas, com liberdade para prender bandidos, para invadir lugares onde eles moram, com os devidos cuidados, naturalmente, que o nosso povo deve ter, mas tem esses exageros apregoados de direitos humanos, onde os direitos humanos valem para os bandidos, mas não valem para a população. Será Jair Bolsonaro a solução? Muitos têm medo. Será que ele vai trazer a ditadura de volta? Mas o que foi realmente a ditadura? Gente, eu estava lá. Eu tinha 17 anos quando a Revolução de 1964 estourou no Brasil. Sabe onde eu estava? Eu estava preso numa cadeia da Avenida W3 em Brasília, porque eu presidia o UDESB, a União Democrática dos Estudantes de Brasília, que era totalmente contrário ao MESB, que era a União Metropolitana dos Estudantes de Brasília, que era subvencionada pelo governo do João Goulart e do Brizola. E tinham subvenções que vinham para eles de Cuba, da Rússia, da Iugoslávia e de diversos países, como ficou comprovado logo depois. Vivíamos numa instabilidade total. Eram greves em cima de greves. Em um ano, 367 greves. Na última vez que eu tentei entrar na minha escola, em Brasília, no Elefante Branco, havia um piquete na porta da escola, armados de paus e pedras, impedindo que os estudantes entraram. Eu perguntei, mas por que mais essa greve? Aí um deles diz, estamos em greve de solidariedade aos sapateiros do Rio Grande do Sul. Eu disse, mas o que é que nós temos a ver com os sapateiros do Rio Grande do Sul? Eles disseram, é isso mesmo, é greve geral, é o único jeito da gente dar uma solução para esse país. Mas que solução eles queriam? Eles não estavam no poder? João Goulart não era socialista? Brizola também não era? Não seria só eles governarem bem o país? Não, eles planejavam uma revolução sindicalista, como o próprio Brizola disse, e como hoje as esquerdas dizem, estavam prontos a criar uma revolução socialista nesse país. Então, nessa noite da Revolução, eu estava preso, porque eu estava fazendo campanha, eu mais um grupo de estudantes, colocando faixas, distribuindo panfletos, e por que não, pichando até alguns muros, dizendo abaixo Brizola, abaixo Goulart, isso é próprio da juventude, quando fomos denunciados e a polícia nos prendeu. Fomos levados para a delegacia. Na realidade, quando a polícia chegou, eu e meu irmão assumimos a culpa e os outros ficaram quietinhos num canto, até para avisar as nossas famílias. E fomos presos e jogados numa cela, numa cadeia da Avenida W3, numa delegacia. E ali, a minha maior preocupação era com meu irmão, que era mais novo. Para onde eu arrastei meu irmão, meu Deus, eu dizia. E me preocupava muito com ele, né? Mas, de repente, já era quase 1 da madrugada, o delegado irrompe na cela e me pergunta o nome. Eu disse, meu nome é Pedro Lodge. Ele disse, vem cá porque o Major Escotegni do SNI quer falar com você. Eu fui preocupado. Nossa, vai ser dessa vez, vão acabar com a gente. Minha maior surpresa foi quando ele me perguntou o que eu estava fazendo. Eu, com aquele arrobo juvenil, disse, eu estava fazendo propaganda contra João Goulart e Brizola, porque nós não aguentamos mais esse estado de situação no Brasil e aqui em Brasília principalmente. E eu esperei o pior. Ele me disse, meus parabéns, meu jovem, estou admirado da sua coragem. Você não está sabendo o que aconteceu? A Revolução Brasileira, nos braços do povo, tomou conta do Brasil. As Forças Armadas assumiram e João Goulart e Brizola já fugiram para o Uruguai. Eu queria que você amanhã viesse aqui, trouxesse o seu grupo, aqui no quartel, aliás, aqui nos militares, no Ministério do Exército, que nós queríamos conhecer vocês. E fomos libertados graças à Revolução. Bom, não importa o que aconteceu depois, há muita história para contar, ficaria para outro vídeo. Mas a realidade é que nos 20 anos de governo militar, eu vivi esse governo, cansei de ver gente apregoando uma ditadura que matava, que fazia, acontecia. E foi nesses 20 anos que eu ganhei minha vida, que eu construí o patrimônio, que eu casei, tive meus filhos e andava livremente a qualquer hora pelas ruas,
cansei de ser abordado na rua por policiais que me pediam documentos e eu apresentava e me agradeciam e me despediam em paz. Nunca vi violência contra cidadãos de bem. Houve violência contra esquerdistas, contra comunistas, como pessoas que assaltavam bancos, que faziam sequestros? Provavelmente houve. Mas a tal da Comissão da Verdade, que é composta de socialistas, de gente da esquerda, diz que a Revolução matou 434 pessoas. Deve ser brincadeira. Porque no Brasil desaparecem por ano cerca de 5 mil pessoas. Como dizer que esses 434 foram mortos pela Revolução Brasileira? Mas convenhamos que tenham sido mortos pela Revolução Brasileira. Parece que os principais não foram. Genuíno continuou aí, José Dirceu continuou, Fernando Henrique, Serra, Lula, Dilma, e eles foram anistiados e voltaram. E trouxeram o clima de 64 para os dias de hoje. É isso que enfrentamos hoje, o clima de 64. O Brasil caindo na corrupção, na violência, na insegurança. O povo sem saber para onde virar, o que fazer de sua vida. As famílias sendo destruídas. É isso que nós estamos caminhando outra vez. Estamos talvez numa situação pior que de 64. E as eleições se avizinham. O que nós vamos fazer? Vamos votar nessa gente que botou o país nessa situação? Ou vamos escolher finalmente alguém de direita para resolver isso? Então a tendência é Jair Bolsonaro, o candidato de direita, o candidato incorruptível, o candidato contra quem ninguém tem nada. Apenas ficam falando coisas dele, que ele é contra negros, que ele é contra homossexuais, quando na realidade ele tem posições definidas, democráticas, que respeitam todas as classes, até essas minorias. Você tem medo de votar no Jair Bolsonaro? Tem medo que ele vai trazer uma ditadura para aqui? Será pior do que isso que está aí? Eu vivi os 20 e poucos anos da chamada ditadura e não vi acontecer essa ditadura na rua, nessas violências que eles apregam. Eles têm medo de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro vai trazer a ordem de volta. Os militares que o apoiam vão ajudar a combater a violência e a corrupção em que esse país está inundado. Eu digo para vocês com sinceridade, eu voto em Bolsonaro. Será ele o Messias? Não, não acredito em Messias. Já houve um só, é o suficiente. Mas é o único que tem condições de colocar esse país no seu rumo outra vez. A outra opção é os esquerdistas no poder. Provavelmente uma guerra civil formada pelos próprios esquerdistas ou os militares tentando reassumir o poder para nos livrar deles. Vocês têm a opção nas mãos, as eleições. Votem bem e que Deus nos ajude para que nos livremos definitivamente das esquerdas no Brasil. Muito obrigado.